Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estão me assistindo. Hoje, né, nós vamos falar sobre as transformações trigonométricas. Na verdade, essa é a nossa última aula relacionada à trigonometria, ok? A gente começou com a trigonometria no triângulo retângulo, depois em triângulos quaisquer, aí fomos para a trigonometria na circunferência, e hoje nós finalizamos, né? No nosso próximo material, nós vamos partir para o próximo conteúdo. Então, assim, hoje nós vamos falar sobre algumas fórmulas que facilitam os nossos cálculos, tá? Essas fórmulas, elas nos permitem calcular outros tipos de ângulos, porque é isso que a gente vai fazendo, né? Aprendendo técnicas para calcular o seno e o cosseno de outros ângulos. Então, a gente vai ver as fórmulas da adição e as fórmulas, adição e diferença e as fórmulas de arco duplo, ok? E também alguns outros exercícios que podem vir a aparecer, né, envolvendo essas fórmulas. Então, as fórmulas de adição ou de diferença são aquelas fórmulas onde no lugar do ângulo, então lembrem sempre que o seno e o cosseno ele vem acompanhado de um ângulo, certo? No lugar do ângulo, a gente tem uma adição ou uma diferença, uma soma ou uma subtração, tá? Então, nós temos uma fórmula de adição para o seno e uma de diferença também, a mesma coisa para o cosseno e a mesma coisa para a tangente. Então, nós temos duas fórmulas para o seno, duas para o cosseno e duas para a tangente, sendo uma de adição e uma de subtração, tá? O que que diz, então? Se nós temos o seno, né, e no lugar do ângulo nós temos uma soma, nós podemos abrir essa fórmula como seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. Então, a gente vai pegar esses ângulos e vai fazer seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, e depois, de novo, seno, só que agora inverte. Seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Então, fica, ó, seno, cosseno, cosseno. Só que aqui eu boto A, B e depois BA. E se aqui é sinal de mais, eu repito mais. Nossa segunda fórmula, ela é bem semelhante, só que muda o sinal. Então, eu boto seno, cosseno, AB, BA, e como aqui é a diferença, né, o menos, eu coloco o sinal de menos aqui, tá? Até tem um ditadinho, umas musiquinhas para ajudar a decorar, certo? Depois nós vamos para do cosseno. A fórmula do cosseno, ela é diferente também. Nós temos, se tiver uma soma no ângulo ou uma diferença, e a do cosseno é cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. Aqui, a gente bota primeiro cosseno, cosseno, depois seno. Aqui era misturado, então aqui fica cosseno, seno. E o A e o B na mesma ordem, AB. E o detalhe é, se aqui é um sinal de mais, eu tenho que botar o contrário aqui, o menos, tá? Então fica cosseno, seno. E os ângulos ficam o primeiro, segundo. Se o sinal é de mais, eu boto de menos. Para a fórmula da diferença, a mesma coisa, porém, o sinal inverte. Então, cosseno, seno. Primeiro ângulo, primeiro, segundo. Como aqui era um sinal de menos, eu boto um de mais, tá? Então, assim, a aplicação da fórmula em si não é difícil. O que fica mais chatinho seria decorar as fórmulas mesmo. E, por fim, nós temos as da tangente. A da tangente, né, também uma de adição, uma de subtração, ela já é uma fórmula que algumas pessoas já não se agradam tanto, porque é uma fração, só de olhar já não é bem, né, tão chamativo. Então, a gente coloca a tangente do primeiro ângulo, tangente de A, mais tangente de B, repete o sinal, tá? Então, se é tangente de A mais B, tu bota tangente de A mais a tangente de B. No denominador, tu bota 1 menos, e aí bota tangente de A vezes tangente de B. Repete, tá? Só que aqui tu bota com sinal de mais, e aqui embaixo o denominador é 1 menos, tu bota o sinal contrário, tá? Se for tangente de A menos B, a diferença é a mesma fórmula, porém com sinais contrários. Então, ó, tangente de A menos tangente de B, certo? E embaixo eu boto positivo. 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Então, na verdade, são aplicações de fórmulas, certo? Bom, o que vocês têm que ficar ligado aqui? Essas fórmulas, elas são muito usadas para quê? Para arcos, para ângulos
que não se encaixam naqueles nossos ângulos notáveis. Por exemplo, 15 graus, 75 graus, 105 graus. Então, caso eu peça para vocês calcular o seno de 15 ou o seno de 75, nós podemos usar as fórmulas anteriores. De que maneira? A gente tem que tentar escrever esses ângulos como a soma ou a subtração dos nossos ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Por exemplo, 15 graus é igual a 45 menos 30. 75 graus é 30 graus mais 45. 105 graus é 45 graus mais 60. Então, a ideia é, se eu peço para vocês calcularem seno de 15 graus, vocês podem escrever esse 15 como 45 menos 30 e usar aquelas fórmulas anteriores, ó, com mais ou com menos, certo? Aí eu venho, então, para um exemplo, ó. Determine o valor de cosseno de 15 graus. 15 graus não é valor notável, e eu não forneci para vocês, porque lembra que eu sempre dizia que se fosse 30, 45, 60, vocês tinham que saber, e se fosse outro ângulo, eu teria que fornecer. Nesse caso, nenhuma coisa nem outra. Como é que eu vou fazer? Aí é que é importante essas transformações trigonométricas, é pensar como que eu posso escrever esse 15. Eu posso escrever esse 15 como 45 menos 30. Poderia ser 60 menos 45 também, tá? Ia dar certo. Então, para calcular o cosseno de 15, eu vou ter que usar uma fórmula que use a subtração. Então, como eu quero cosseno, vocês precisam usar a fórmula do cosseno. Isso é a primeira coisa. Se eu quero cosseno, eu preciso usar a fórmula do cosseno. Aí, lembra que eu disse que tinha uma com mais e a outra com menos? Como o 15 eu escrevo como 45 menos 30, eu preciso usar a transformação com menos. Então, cosseno de A menos B. Aí eu escrevi aqui a fórmula para vocês. Eu sempre aconselho que quando vocês forem resolver um exercício desses, copiem a fórmula em cima para se basear. Se todo exercício vocês copiarem a fórmula, vocês acabam decorando, tá? Então, cosseno de 15 graus, como eu não sei o 15, eu vou escrever como cosseno de 45 menos 30. Então, na verdade, eu não fiz nenhum absurdo. 45 menos 30 não é 15 graus, então eu simplesmente peguei esse 15 e escrevi como uma subtração. Por quê? Porque aí eu posso usar a fórmula da transformação. Então, ó, a fórmula é a do cosseno, porque eu quero calcular o cosseno, e como aqui eu escrevi como 45 menos 30, eu vou usar a fórmula do A menos B. Então, quem é que está fazendo o papel do A? O meu primeiro ângulo, 45. E quem é que está fazendo o papel do B? O meu segundo ângulo, 30. Então, é só vocês aplicarem a fórmula tal qual, substituindo o A e o B por 45 e 30. Então, cosseno de 45 graus vezes cosseno de 30 graus, mais seno de 45 graus, vezes seno de 30 graus. Então, ó, qual é o segredo aqui? Primeiro, ver como escrever o ângulo 15, tá? Sempre lembre, nós devemos usar os ângulos que nós conhecemos. Depois, ver qual fórmula se encaixa. Se eu quero calcular cosseno, eu preciso da fórmula do cosseno. Como era uma subtração, eu precisava da segunda fórmula do cosseno. Após aplicar a fórmula, é só vocês resolverem. Cosseno de 45, de 30, seno de 45 e 30, nós temos nas nossas tabelas. Então, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. E seno de 30 é 1 meio. Agora eu preciso saber as operações com frações e com raízes. Lembrando que multiplicação de fração eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Tá? O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Se vocês têm duas raízes, a gente pode multiplicar e juntar, tá? Multiplicação de raízes eu posso juntar. Como eu pego essa multiplicação e boto para dentro da raiz. Então, raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6. E 2 vezes 2 é 4. Agora, raiz de 2 vezes 1 é raiz de 2. Porque multiplicar por 1 não faz diferença. E 2 vezes 2 é 4. Agora, eu vou fazer essa soma. Quando o denominador é o mesmo, eu conservo o denominador e somo em cima. Raiz de 6 mais raiz de 2. E aqui vocês têm que ter muita atenção. Eu não posso somar raízes. Fica raiz de 6 mais raiz de 2. Muitos alunos pensam, se eu posso multiplicar, eu também posso somar. Não. Quando é uma multiplicação de raízes, nós juntamos em uma só. Quando for uma divisão de raízes, nós juntamos em uma só. Quando for uma soma ou uma subtração, nós não podemos juntar, tá? Deem uma revisada no material do 9º ano de vocês, que fala sobre operações com raízes. Então, posso juntar multiplicação de raízes? Sim. Posso juntar soma? Não.
Tá aí, o que que eu faço agora? Nada. A resposta é essa mesmo. Como é que vocês vão sair daqui? Apenas se vocês ou tivessem uma calculadora para poder fazer a raiz de 6, a raiz de 2, ou o próprio exercício fornecesse alguma aproximação, tá? Então, é isso mesmo. Numa prova com alternativas, essa seria a resposta, ok? Agora eu trouxe para vocês o exemplo B, que ele já é mais chatinho, tá? A ideia é a mesma. Por que que fica chatinho? Porque por ser tangente, tangente tem uma fórmula mais chata. Então, a primeira coisa é, como é que eu posso escrever o 105? 45 mais 60. Então, se eu quero escrever como uma soma, eu preciso usar a fórmula que tenha soma. Como eu falo em tangente, eu preciso, usar a fórmula da tangente. Então, se eu quero tangente, eu uso tangente. Como 105 eu escrevo como 45 mais 60, eu vou usar a fórmula da adição da tangente. Copiei a fórmula aqui. Então, lembre, tangente de 105 é a mesma coisa que tangente de 45 mais 60. Ok? Simplesmente escrevi o 105 como uma adição. Por quê? Porque aí eu posso usar a fórmula, né, de transformação trigonométrica da tangente. Onde o meu A vai ser o 45 e o meu B vai ser 60. Tangente de A vai ser tangente de 45, repete o sinal de mais, tangente de 60, agora para o denominador, bota traço da fração, 1, aí repete o menos, tangente de 45 vezes tangente de 60. Então, como eu sempre digo, primeiro, vejam como posso escrever 105. Soma ou subtração de ângulos que vocês saibam. Então, 45 mais 60. Depois, vejam qual é a fórmula que se encaixa. A fórmula da tangente com adição. Após, é só aplicar a fórmula. Tangente de 45 e 60, nós sabemos, nós temos lá na nossa primeira tabela, quando a gente trabalhava com triângulo retângulo, que eu dei o seno e o cosseno, e aí a tangente ficava aqui por último, que eu dizia que a tangente é diferente. Raiz de 3, 1, raiz de 3. Como é 30, bota um 3. Então, basta vocês lembrarem dessa tabela e substituir. A tangente de 45 é 1 e a tangente de 60 é raiz de 3. Então, fica 1 mais a raiz de 3 divididos por 1 menos tangente de 45 é 1, vezes tangente de 60 é raiz de 3. 1 vezes raiz de 3 é simplesmente raiz de 3, tá? Então, eu repeti o meu numerador e aqui eu só fiz essa multiplicação, porque fazer 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, tá? E aqui nós caímos numa racionalização. Lembra que eu sempre digo que não pode ter raiz no denominador? Então, nós temos que resolver isso. Detalhe, gente, se fosse só raiz de 3, esqueçam esse 1, então, se tem só uma raiz, lembra como é que a gente racionaliza? Multiplica pela raiz em cima e embaixo. Então, se vocês têm apenas uma raiz embaixo, vocês multiplicam pela raiz em cima e embaixo. O detalhe é que aqui eu tenho 1 menos uma raiz. Quando vocês têm isso no denominador, quando vocês têm uma soma ou uma subtração com raiz, a racionalização ela é diferente. Vocês devem repetir o denominador, ó, todo ele, 1 menos raiz de 3 em cima e embaixo, só que com o sinal contrário. Então, cuidado aqui, não tem nada a ver com o numerador, é com o de baixo. Vocês repetem ele em cima e embaixo, porém, se aqui é um sinal de menos, vocês botam um sinal de mais, tá? Coincidiu com o de cima, mas poderia não ser, o de cima poderia ser outra coisa. Então, lembre, se eu tenho raiz embaixo, eu tenho que pegar o meu denominador e repetir em cima e embaixo. Se é só raiz, perfeito. Se tiver uma conta de menos, como é o caso aqui, eu repito o denominador em cima e embaixo, porém eu mudo o sinal. Se é menos, eu coloco mais. E se fosse mais, vocês colocariam menos, ok? Então, aqui, ó, repetindo, se tem raiz embaixo, repete o denominador, né, em cima e embaixo, e se é o sinal de menos, vocês colocam mais. Agora, vocês têm que multiplicar isso daqui. Como que a gente faz a multiplicação? Pela propriedade distributiva, que vocês gostam de chamar de chuveirinho. Então, eu tenho que pegar esse 1 e multiplicar por todo mundo que está lá no parênteses, depois pegar essa raiz de 13 e multiplicar por todo mundo que está lá. Então, 1 vezes 1, e depois 1 vezes raiz de 3. Então, 1 vezes 1 é 1. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Agora eu vou fazer a mesma coisa para essa raiz aqui. Raiz de 3 vezes 1 é a própria raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9.
Porque quando a gente multiplica raízes, eu posso pegar a operação e passar para dentro da raiz. Mesma coisa para o denominador. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Agora, menos raiz de 3 vezes 1 é menos raiz de 3, porque tinha um menos. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Como aqui era menos e aqui era mais, fica menos. Lembre que na multiplicação, sinais iguais é mais, sinais diferentes é menos. Então, como ficou menos raiz com mais raiz, fica menos, ok? Então, agora, então, assim, ó, esse passo aqui é o mais chato, tá? Porque é muita continha, então, para se perder, muita regrinha de sinal, então tem que ter atenção aqui. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar resolver as raízes, vai tentar, né, juntar as raízes aqui. Então, o que que acontece? O que que eu disse para vocês? Que eu não podia somar raízes, eu não posso fazer raiz de 2 mais raiz de 3 e dizer que é raiz de 5, isso não. Mas quando vocês têm duas raízes iguais, vocês podem dizer isso, eu tenho duas raízes, tá? Então, aqui, o 1 fica 1, aqui eu tenho quantas raízes? Duas, então vocês podem dizer isso, olha, eu tenho duas raízes de 3. Então, eu não posso somar o 3 com o 3 lá dentro e dizer que é raiz de 6. Isso não. Mas, se eu tenho duas raízes, eu posso dizer, ó, uma raiz com mais uma raiz fica duas raízes. E raiz de 9, quanto é que é? 3. Aqui eu repeti o 1. Como aqui eu tenho mais raiz com menos raiz, dá 0, né? Ou a gente pode dizer que cortou, por quê? Porque são operações contrárias. Se tu está somando e subtraindo, isso dá 0, cancela. E menos raiz de 9, menos 3. Então, pessoal, quando vocês têm soma de raízes iguais, vocês podem escrever tipo, quantas raízes vocês têm, por isso que a gente bota o número na frente. Então, raiz de 3 mais raiz de 3 são 2. E uma raiz menos uma raiz é 0, por isso que eu posso cancelar. Tá? E agora, o que que eu posso fazer? Eu posso somar esse 1 com esse 3 e esse 1 com esse menos 3. Então, 1 mais 3 é 4, mais 2 raiz de 3, e 1 menos 3 menos 2. Eu não posso somar o número 4 com a raiz, eu não posso dizer que isso é 6 raiz de 3. É número com número, raiz com raiz, tá? Lembrem disso. Eu posso somar o número natural 1 com o 3, eu posso somar as duas raízes, que são irracionais, mas eu não posso somar o 4 com o 2 raiz de 3. O que que eu posso fazer aqui? Se parasse aqui, vocês estariam quase, tipo, estaria certo, mas faltaria um único detalhe, que é a simplificação, tá? Então, numa prova também com alternativas, não teria essa resposta, vocês teriam que fazer mais um passo, que é o quê? É simplificar por 2 em cima e embaixo. Ou pegar o 4 e dividir pelo 2, e depois pegar o 2 raiz de 3 e dividir pelo 2. Quando vocês têm uma soma ou uma subtração no numerador, a gente tem que dividir todos de cima pelo de baixo, tá? Então, 4 divididos por 2 é 2. Como tem o sinal de menos, é menos 2. 2 raiz divididos por 2 é 1 raiz. Como tem o sinal de menos, é menos raiz. Ok? Ou vocês poderiam ter simplificado todo mundo por 2 em cima, todo mundo por 2 embaixo. Lembrando que esse sinal de menos aqui influencia na resposta, tá? Então, 4 divididos por 2 é 2, como era negativo, ficou menos, e 2 raiz divididos por 2 raiz é uma raiz, sinais diferentes fica menos, tá? Então, se for parar para pensar em relação à matéria nova, a aplicação de fórmula não é difícil. Saber que o 105 é 45 mais 60 não é difícil. O que novamente, né, faz a gente, às vezes, ficar preocupado, achar que não vai conseguir fazer, ficar estressado? As operações básicas. A matemática básica, somar, subtrair, multiplicar, dividir os números, é que muitas vezes é o nosso problema. Então, somar números naturais, que são os positivos, não é um problema. O problema é somar números racionais, que são as frações, e irracionais, que são as raízes. Vocês precisam aprender as operações básicas. Isso é o básico, assim, ó, tem que aprender. Para mim, às vezes, é o mais difícil que a matemática avançada. Porque vocês fazem todo o início e aí quando chega lá no básico, na matemática do ensino fundamental, é onde vocês se perdem, tá? Então, não adianta, tem que retomar, tem que estudar. Muitas vezes o aluno sabe iniciar uma questão e não sabe finalizar. Isso vale para PAV e para Enem, tá, gente? Vale muito. Então, aquelas eram as fórmulas de adição. Agora nós vamos ver as nossas outras fórmulas, que são as de arco duplo. Por que elas são fórmulas de arco duplo? Porque no lugar do arco, do ângulo, tu multiplica por 2, tu duplica, tá? Duplicar. Então, em vez de ser só um ângulo, é 2 vezes um ângulo. Então, seno de 2A é 2 vezes o seno de A vezes o cosseno de A.
Então, se aqui fosse 60, vocês poderiam dizer que era 2 vezes 30, tá? E aí botar 2 vezes o seno de 30 vezes o cosseno de 30. Se aqui fosse 120, tu poderia botar que era 2 vezes 60. Se aqui fosse 180, tu poderia botar que era 2 vezes 90. Essa é a ideia. O cosseno de 2A, ele é cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. E a tangente de 2A é 2 vezes tangente de A, divididos por 1 menos tangente ao quadrado de A. Da onde que vem essas fórmulas? Das fórmulas anteriores. O 2A é como se vocês fizessem a fórmula de seno de A mais A. Cosseno de 2A é como se fosse cosseno de A mais A. Então, essas fórmulas aqui, elas vêm da anterior, ok? Poderia trazer um exemplo, como eu disse para vocês, igual aos anteriores, com número, pedir para calcular seno de 90 e aí tu fazer 2 vezes 45? Poderia, mas já não é tão habitual. Essas fórmulas, elas costumam ser cobradas com questões desse tipo aqui do exemplo que eu trouxe para vocês, tá? Como eu disse, poderia, mas às vezes o pessoal gosta de cobrar mais essas questões que tem que pensar um pouquinho mais e que não é simplesmente uma aplicação de fórmula direta. Então, aqui ele deu o seno do A, ele não disse quem era o A. Novamente, ele não disse quem era o ângulo. É muito semelhante à nossa aula anterior. Ele disse que o seno de alguém é 4/5. Quem é esse alguém, não sei. A única coisa que ele diz é que esse ângulo está no primeiro quadrante. Então, esse ângulo poderia ser de 1 grau até 89 graus. Mas não me importa, não estou pedindo A, eu só estou dizendo que o seno de alguém é 4/5. E eu quero que vocês calculem o seno de 2 vezes esse ângulo. Então, seno de A é 4/5, quanto que é seno de 2A? Não é só multiplicar por 2, gente, pelo amor de Deus. Então, se ele quer seno de 2A, o segredo é vocês copiarem a fórmula para ver. Então, a fórmula de seno de 2A é 2 vezes o seno do A vezes o cosseno do A. Então, é apenas vocês aplicarem a fórmula. Se vocês querem o seno de 2A, basta fazer 2 vezes o seno do A vezes o cosseno do A. Para isso, vocês têm que saber quem é o seno de A e quem é o cosseno de A. Seno de A, o exercício deu, é 4/5. Então, basta aqui no lugar do seno do A vocês colocarem 4/5. Mas e o cosseno de A, ele deu? Não deu. E essa é a pegadinha da questão. Então, se pedir para você seno de 2A, lembrem, 2A é arco duplo, tá? Não é simplesmente o 2 multiplicando o seno, é o 2 multiplicando o ângulo que eu não conheço. Então, eu preciso usar a fórmula de arco duplo. Tem que copiar a fórmula e aplicar. O seno de ato tem? Sim, o exercício deu, perfeito. Cosseno de ato tem? Não. Então, precisamos descobrir. Como que a gente faz isso? Vamos retomar a nossa aula anterior. Sempre que eu dou o seno e peço o cosseno, olha aqui a nossa fórmula fundamental da trigonometria. Nós usamos muito na aula passada e a gente vai usar nessa. Então, a fórmula fundamental da trigonometria é aquela que envolve o seno e o cosseno. Então, se eu dou o seno para vocês, como é que eu descubro o cosseno? Pela fórmula fundamental. Lembrem que esse 2 é o quadrado, então eu posso escrever simplesmente como seno de A ao quadrado lá fora. Seno de A foi dado? Foi dado, era 4/5, então no lugar de seno do A, tu bota 4/5 e lembra da potência do 2. Cosseno de A foi dado? Não, então cosseno de A tu repete e deixa ao quadrado, tá? E agora, primeiro a gente faz a potência, 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25. O cosseno de A eu não sei, eu mantenho assim. E agora, essa minha fração que está somando, ela deve passar subtraindo. Como é que a gente soma ou subtrai frações? MMC. Lembrem que embaixo desse 1 aqui tem o número 1, certo? Eu vou fazer mais direto, porque nas aulas anteriores a gente já fez o passo a passo. Então, se embaixo do 1 tem o 1, qual é o MMC de 1 e 25? É 25. Aí nós devemos dividir pelo de baixo, que é o 1 escondido aqui, e multiplicar pelo de cima, lembra? Então, 25 divididos por 1 é 25, vezes 1, 25. 25 divididos por 25 é 1, 1 vezes 16 é 16. Agora eu faço aqui 25 menos 16 e dá 9/25. Mas eu estou tentando descobrir quem é o cosseno do A. Então, essa minha potência, né, ela tem que sair daqui e nós passamos ela como raiz, lembrando que é sempre mais ou menos a raiz da fração. Como que faz raiz de fração? Tu faz a raiz do de cima, depois a do de baixo. Raiz de 9 é exata? Sim, é 3. E raiz de 25 também é 5. Então, nós achamos que o cosseno do A pode ser mais 3/5 ou menos 3/5, certo? Então, isso aqui é igualzinho à aula anterior. Pois bem, se pode ser mais ou menos, como é que eu descubro qual é o sinal? Pelo quadrante, lembra?
Como o meu A pertence ao primeiro quadrante, no primeiro quadrante o cosseno é positivo, então a resposta é positivo. Era isso que eu queria? Não. Se vocês voltarem na pergunta, a pergunta pedia seno de 2A. E por que eu fiz isso mesmo? Porque a fórmula de seno de 2A é 2 vezes o seno do A vezes o cosseno do A. 2 é tranquilo, é o número 2. Seno do A tinha sido dado que era 4/5 e o cosseno do A não. Então, o que eu precisei fazer? Descobrir ele. Agora basta substituir. Repete o 2, seno de A é 4/5 e cosseno de A é 3/5 que eu acabei de descobrir. Como isso é uma multiplicação de fração, fração eu só trabalho com fração. Então, embaixo desse 2 eu botei o 1, tá? Precisa sempre botar o 1? Não, tu pode fazer mentalmente como eu fiz aqui, tá? Mas se tu se sente mais confortável, coloca. E como é que eu multiplico fração? Multiplico todos os numeradores e depois todos os denominadores. Então, eu faço 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 5, 25. E acabou? Ou não? Acabou. Porque ele queria exatamente o seno de 2A. Então, é isso. Não vão me tirar esse 2 e passar dividindo? Não, gente. Lembrem que esse 2 está preso aqui no A, ele é um ângulo, tá? Que fica preso no seno. Então, ele queria seno de 2A e nós achamos que é 24/25. Só para vocês verem como nesse caso aqui não era multiplicar por 2, tá? Então, seno de 2A é 24/25. Então, sempre que ele pedir esse tipo de questão, der o seno de A e pediu o seno de 2A, tem que usar a fórmula. Der o seno de A e pediu o cosseno de 2A, tem que usar a fórmula, tá? Agora eu trouxe para vocês alguns exercícios resolvidos, ou pelo menos iniciados. O exercício 1, tá? É apenas aplicação de fórmula, é só para testar. Seno de 75, eu não tenho, mas como é que eu posso escrever o 75? 45 mais 30. Então, vocês vão lá e vão procurar a fórmula do seno que tenha mais, seno de A mais B, e vão aplicar. Eu só apliquei aqui para vocês e vou deixar que vocês continuem. Cosseno de 75, a mesma coisa. Como é que eu escrevo 75? 45 mais 30, só que agora é cosseno. Então, vocês têm que ir lá e procurar qual é a transformação que se encaixa no cosseno com uma adição. E a letra C, seno de 15. Como aqui é 15, eu tenho que diminuir, então vai ter que ser uma subtração. 45 menos 30. Vou lá nas fórmulas do seno e procuro aquela que seja A menos B. Então, aqui para vocês eu só iniciei e vocês têm que continuar, certo? Mas é só para vocês verem como é bem simples. O exemplo 2, ele já pede para simplificar a expressão, já é uma questão mais interessante, então eu vou fazer com vocês. Primeiro, gente, simplificar é tornar mais simples, tá? Isso eu já tinha comentado com vocês lá. Sempre que vocês têm pi e rad, lembre que nós devemos passar para graus. Não trabalhem com pi se vocês não se sentem à vontade. Tem gente que já faz de cabeça, ok, mas lembrem, é mais tranquilo vocês passarem para graus. Então, o pi é 180 graus. 180 graus divididos por 2, 90 graus. Tá? Então, essa expressão, seno de π meios menos x, eu posso escrever como seno de 90 menos x. E cosseno de π meios mais x como cosseno de 90 mais x. Então, só vocês escreverem esse π meios como 90, já para visualizar fica melhor. Então, já comecem por aí. Após, vocês têm, na verdade, que aplicar duas fórmulas. O numerador é aquela fórmula do seno do A menos B, e o denominador é a fórmula do cosseno do A mais B. Lembrando que seno é seno, cosseno, cosseno. Se aqui é menos, repete o sinal do menos. E aí tu bota primeiro ângulo, segundo, segundo, primeiro. Podem escrever a fórmula aqui em cima, ó, se vocês quiserem se basear. E a do cosseno é cosseno, cosseno, seno, seno, com o sinal contrário. Se é mais, tu bota menos, tá? Então, sempre que vocês tiverem o seno ou o cosseno e do lado tiver um parênteses com uma soma ou subtração, quer dizer que isso tudo é o ângulo, tá, gente? Então, se fosse só seno de 90, não ia ter parênteses, tá? Então, se tem seno, abre parênteses, 90 graus menos x, quer dizer que tudo isso é o ângulo. E quando tem mais ou menos, eu preciso usar as fórmulas de adição e subtração. Então, eu apenas apliquei. Lembre, seno de A menos B é seno de A vezes cosseno de B, menos seno de B vezes cosseno de A. Quem é o A e o B agora? 90 e x, tá? Pois bem,
90 graus eu tenho que saber? Sim. Lembra que nós temos a nossa tabela com as extremidades, que nós trabalhamos em algumas aulas anteriores, que nós botamos 0, 90, 180, 270 graus. Lembrem que o 360 é o mesmo zero. E aí a gente começa. Se aqui é 0, baixa o 0 e faz uma diagonal. 0, 0, 0, 0, 0. E o resto é 1. 1, 1, 1, 1, 1. Onde o 180 e o 270, boto o negativo. Menos 1. Tá? Então, agora, eu só vou, no lugar do seno de 90, botar o número 1. E no lugar do cosseno de 90, vou botar o número 0. E cosseno de x? Se eu não sei quem é o x, eu tenho que manter. Então, ó, seno de 90 é 1 vezes, não sei quem é o x, então eu mantenho o cosseno de x, menos, mantenho o seno de x, vezes cosseno de 90, que é 0. Denominador, cosseno de 90 graus é 0, vezes cosseno de x, eu repito, menos seno de 90 é quanto? 1, vezes seno de x, que é x. Agora, um detalhe. Se aqui eu tivesse parênteses, seria x vezes 0. Como eu não tenho, eu estou dizendo que eu estou pegando o seno de x e estou multiplicando por 0. Tá? Eu estou dizendo que eu estou pegando o 1 e estou multiplicando pelo cosseno de x. 1 vezes cosseno é cosseno. E aqui, seno de x vezes 0. Qualquer coisa vezes 0 é quanto, gente? 0. Então, cuidado. Quando tem parênteses aqui, quer dizer que é o x vezes o 0. Quando não tem, quer dizer que é todo o seno de x vezes 0. Então, 0 vezes qualquer coisa é 0. A mesma coisa aqui. 0 vezes cosseno de x é 0. E aqui, boto menos. 1 vezes seno de x é seno de x. Somar 0 ou subtrair 0 não faz diferença. Então, cosseno de x menos 0 é cosseno de x. E 0 menos seno de x é menos seno de x. E aí? Começa aqui que já está mais simples que o original. Mas mesmo assim, nós não temos algumas fórmulas quando é seno sobre cosseno ou cosseno sobre seno? Temos. Nós temos que cosseno divididos por seno é cotangente de x, tá? Como nós temos para tangente, para secante, cossecante, a nossa aula anterior. Então, cosseno divididos por seno é cotangente, só isso. Mas como aqui o de cima é positivo e o de baixo é negativo, na divisão de sinais contrários, a resposta fica menos. Então, toda essa expressão, seno de π meios menos x, divididos por cosseno de π meios mais x, é simplesmente menos cotangente de x. Tá? Então, simplificar não quer dizer que tu vai achar um número, tu até pode, mas não necessariamente. Simplificar é tu pegar algo que está muito complexo e tornar mais simples, tá? Então, lembre, primeiro segredo, se tem pi, se está em radianos, passa para graus. Depois, se no lugar do ângulo tem uma soma ou uma subtração, aplica as fórmulas. E aí, o que tu sabe que é com grau, tu resolve, o que é com x, tu mantém, que as coisas vão se simplificando. Se uma questão ela pede para vocês simplificarem, é porque vai dar para tornar mais simples, certo? Questão 3. A questão 3, ela é muito semelhante ao exemplo que eu trouxe para vocês de arco duplo. Só que lá eu dava o seno de A e eu pedia o seno de 2A. Aqui eu dou o cosseno de A e peço o cosseno de 2A. Então, a ideia é a mesma. Se vocês querem cosseno de 2A, arco duplo, tem que usar a fórmula. Então, cosseno de 2A é cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Lembrem das fórmulas. Para aplicar essa fórmula, eu preciso saber quem é o cosseno de A e quem é o seno. Pois bem, o seno, para usar aqui, isso aqui é só uma potência, tá? O seno eu não tenho, não foi dado. E o cosseno eu tenho. Então, eu tenho que o cosseno, para substituir aqui, é 2/3, mas o seno não. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, descobrir o seno. Então, a primeira coisa é calcular o seno. Qual é a fórmula fundamental que eu tenho que relaciona seno e cosseno? Aquela que diz que seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A é igual a 1. Então, eu não sei quem é o seno, então eu vou repetir que seno de A ao quadrado, repito mais. Eu sei quem é o cosseno de A? Sim, foi dado. Nessa questão, o cosseno de A é 2/3. Bota parênteses o expoente 2, tá? Porque esse 2 aqui, ele é a mesma coisa que colocar com parênteses e potência, certo? Agora, seno de A ao quadrado, eu não sei, eu repito.
2 terços ao quadrado eu faço a potência, 2 elevado ao quadrado é 4, 3 elevado ao quadrado é 9, porque é 2 vezes 2 e 3 vezes 3. Se a minha fração está somando, ela passa subtraindo, e aqui eu devo fazer o MMC. Lembrem que embaixo do 1 tem um 1, tá? Então, MMC de 1 e 9 é 9. 9 divididos pelo 1 aqui, imaginário, é 9. 9 vezes 1, 9. 9 divididos por 9 é 1. 1 vezes 4, 4. E aí agora eu faço essa subtração e fica 5 nonos. A minha potência passa como mais ou menos raiz. Raiz de 5 não é exata, eu deixo como raiz. E raiz de 9 é exata, eu resolvo e fica 3. Pois bem, eu achei que o seno de A pode ser mais raiz de 5 sobre 3 ou menos raiz de 5 sobre 3. Como que nós sabemos qual sinal usar? Quadrante. Como o A está no primeiro quadrante, lá no primeiro quadrante o seno é positivo, certo? E agora, nós queríamos, não era cosseno de 2A? Então, como é que eu calculo o cosseno de 2A? Pela fórmula. A fórmula diz que cosseno de 2A é o cosseno de A ao quadrado, menos o seno de A ao quadrado. Eu sei quem é o cosseno de A? Sei, foi dado, 2 terços. Eu sei quem é o seno de A? Sei, eu descobri, raiz de 5 sobre 3. E esse 2? Basta colocar a potência, tá? Então, lembrem que esse 2 aqui, ele é potência. Então, cosseno de A é 2 terços ao quadrado, menos seno de A é raiz de 5 terços ao quadrado. 2 elevado a 2 é 4, 3 elevado a 2 é 9. Raiz elevado ao quadrado. Raiz e potência são operações inversas. Então, raiz de 5 ao quadrado, simplifica e fica 5. E 3 ao quadrado fica 9. Esse menos eu vou repetir, ok? Porque esse menos não tem nada a ver com a potência. Se tivesse um menos aqui dentro do parênteses, eu tinha que pensar na regra da potência por sinal. Mas como o menos está fora, ele não está envolvido em potência. E agora? Como é que a gente faz soma ou subtração de fração? MMC. Só que como são números iguais, MMC de 9 e 9 é o próprio 9. Então, quando os denominadores forem iguais, tu pode simplesmente copiar e fazer a conta direto. 4 menos 5, menos 1. Ou tu poderia testar. 9 divididos por 9 é 1, 1 vezes 4, 4. 9 divididos por 9 é 1, 1 vezes 5, 5. E 4 menos 5 é menos 1, tá? Então, por isso que pode fazer direto. Se os denominadores são diferentes, tem que fazer o MMC, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Se os denominadores são iguais, repete o denominador e faz a soma ou a subtração direto. Logo, cosseno de 2A é menos 1 nono. Tudo bem? E a nossa última questão, é a questão do PAV, ela é uma questão adaptada porque eu dei uma simplificada, tá, para vocês, porque eu gostaria que vocês tentassem fazer, certo? Ela é uma questão de 2014, por que eu dei uma simplificada? Porque nos últimos anos as questões vêm sendo num nível um pouco mais simples, tá? Não é que os cálculos, as contas tenham simplificado, mas a questão de trabalhar com fórmulas cruas, sem muitos números, isso simplificou. Então, primeira coisa, eu tenho que tangente de x mais y, de uma soma, é 25. E eu tenho que só tangente de x é 5. E eu quero y. Vocês não vão fazer fazer tipo 25 menos 5 e dizer que é 20, porque não é. Eu estou dizendo que a tangente de um ângulo é 25, né? E esse ângulo, ele é uma soma, tá? Então, sempre que tem seno, cosseno, tangente de soma ou subtração, vocês têm que usar as fórmulas. Então, a primeira coisa, vamos pegar a fórmula. Nós temos tangente de A mais B, que é o que se encaixa, porque tem mais, que é tangente de A mais tangente de B, divididos por 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Só que em vez de A e B, eu tenho x e y, ou seja, o meu A vai ser o meu x e o meu B vai ser meu y. Então, primeira coisa, aplicamos a fórmula. Tangente de x mais y vai ser tangente do primeiro mais a tangente do segundo, divididos por 1 menos tangente do primeiro vezes a tangente do segundo. É isso que vocês têm, tá? Então, não adianta. Se seno, cosseno e tangente, no lugar do ângulo, tiver um parênteses com uma soma, tem que usar as fórmulas de adição, tá? Agora eu vou substituir. Substituir o quê? Foi dado que a tangente de x mais y é 25 e que a tangente de x é 5. Então, olhando aqui, ó, eu não tenho aqui exatamente tangente de x mais y, então, no lugar de tudo isso daqui, eu boto 25. E não foi dado que tangente de x é 5, então, no lugar dessa tangente de x, eu boto 5. Repito tangente de y, que eu não sei, divididos por 1 menos.
Novamente, a tangente de x é 5 vezes a tangente de y. Então, já apliquei a fórmula e, ao aplicar a fórmula, me apareceu a tangente de x separado, que eu já tinha que era 5, a tangente de x mais y, que eu tenho que é 25, e apareceu a tangente de y. Ah, mas eu não sei. Não sabe, mas é exatamente o que ele está pedindo, ó. Ele pede o valor da tangente de y, tá? Então, por mais que tu olhe e ache confuso, se tu lembrar, se tem uma soma no ângulo, eu preciso usar a fórmula, as coisas vão aparecer. A tangente da soma era 25, a tangente só do x era 5, a tangente do y eu não sei, mas é exatamente o que eu quero descobrir. Então, agora, como eu quero descobrir, ó, só repetir aqui, como eu quero descobrir quem é tangente de y, eu preciso resolver essa equação. De que maneira? Isolando a tangente de y, né? Então, a primeira coisa aqui, 5 vezes tangente de y é 5 tangente de y, tá? Um número vezes a tangente é... Eu tenho que isolar a tangente, mas eu tenho tangente em cima e embaixo. Como é que eu faço isso? Se nesse denominador aqui, né, isso aqui está dividindo, não tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é passar para o outro lado multiplicando, com um detalhe. O 25 tem que multiplicar todo mundo que está aqui embaixo. Então, esse cara que está dividindo, ele passa multiplicando, mas é tudo. Por isso que eu sou obrigada a botar dentro de parênteses. Se fosse só um número, não precisaria. Mas quando eu tenho uma soma ou uma subtração aqui, eu tenho que botar dentro de parênteses, porque, na verdade, o meu 25 tem que multiplicar todo mundo, tá? Então, isso aqui nada mais é que uma propriedade distributiva, vulgo chuveirinho. Então, se eu tenho um número na frente do parênteses e tem que botar esse parênteses, porque tudo isso daqui tem que passar multiplicando, a gente faz o quê? Uma distribuição. Eu faço 25 vezes 1 e depois eu faço 25 vezes as 5 tangente de y, cuidando do sinal. Então, 25 vezes 1 é 25, menos 25 vezes 5 tangente é 125 tangente. E repito o outro lado. Então, lembre, se tu tem uma divisão, ela pode passar para o outro lado multiplicando. Porém, se tu tem vários números aqui embaixo, tem que passar com parênteses, porque a gente tem que fazer a distribuição, a propriedade distributiva. O 25 tem que multiplicar todo mundo, tá? Então, 25 vezes 1 é 25, 25 vezes 5 tangente é 125 tangente. Como era menos, está, ficou menos. Agora eu vou organizar. De que maneira? Lembrem, a gente quer saber quem é tangente de y. Não é o y, é tudo. É o TG do y. Então, eu vou passar a tangente de y para um lado e o número sozinho para o outro. Então, eu repito 25, 5 que é positivo passa negativo. Eu repito a tangente de y e o 125 tangente que era negativo passou positivo. 25 menos 5 é 20. E a tangente de y, quantas tangentes tu tem aqui? Uma. E aqui tu tem quantas? 125. Então, somando dá 126 tangentes. Se eu quero descobrir tangente de y, eu tenho que pegar esse 126. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Só inverti os lados aqui, tá? Porque eu acho mais esteticamente mais bonitinho. Essa resposta não tem. Também, dividir 20 por 126 é meio complicado, é meio chatinho. Então, vamos simplificar. Aí eu simplifiquei por 2, em cima e embaixo. 20 por 2 é 10 e 126 por 2 é 63. E aqui, poderia seguir? Poderia, mas se vocês olharem as alternativas, já tem essa alternativa, que tangente de y é 10 sobre 63. Certo? Então, lembrem disso, tá? Tenham bastante atenção de quando for uma prova de marcar com alternativas, de vocês olharem o tempo todo as alternativas para ver se vocês chegam nela, certo? Então, tangente de y é 10,63 avos. Então, essa questão ela era, né, um pouco mais chatinha, vocês tinham que se dar de conta de usar as fórmulas, mas o tempo todo esse material ele diz o quê? Que se no lugar do ângulo tu tem soma ou subtração, tu precisa usar as fórmulas de adição e subtração. Se no lugar do ângulo tu tem 2 vezes uma letra, tu precisa usar as fórmulas de arco duplo. Certo, pessoal? E por hoje era isso. Bons estudos, se puder, fique em casa. Precisando, só me chamar pela plataforma, certo?